Os antigos textos indianos mencionam carruagens ricamente decoradas ou até mesmo palácios inteiros chamados vimanas, que podiam decolar, e, em questão de segundos, voar para o espaço. Algumas pessoas acreditam que esses vimanas existiam apenas na mitologia indiana, mas também é possível que tenham sido baseados em uma tecnologia real que se perdeu ao longo dos séculos. Segundo os Vedas, textos religiosos indianos antigos, havia o Elephant Viman com 7 motores e muitos outros tipos nomeados em homenagem a animais e pássaros. Existiam vimanas para viagens locais, viagens para outros países e até para a Lua e outros planetas. Eles podiam alcançar grandes velocidades. Um Viman tinha o poder de se tornar invisível, outro tinha formato esférico e funcionava com ventos produzidos por Mercúrio. Este último era descrito como capaz de gerar um enorme raio como o Sol e produzir um som como o trovão das tempestades. Todos os Vimanas eram inquebráveis e perfeitos para ataques aos inimigos. Para operar um Viman, era necessário conhecer muitos segredos, semelhantes ao que os pilotos de aviões precisam saber hoje. Eram 32 segredos no total, abrangendo a estrutura da aeronave e os segredos de decolagem e manobras sem colisão. O piloto também precisava saber como se tornar visível e invisível, como se esconder, ser rápido, controlar expansões e contrações, entre outras habilidades. Para esconder a máquina voadora dos inimigos, o piloto era orientado a se mover para a camada atmosférica acima da Terra e usar o poder dos raios solares escuros. Algumas dessas instruções podem parecer estranhas, mas outras fazem sentido até hoje na aeronáutica moderna. Há seções de textos antigos sobre os Vimanas que se concentram em detalhes como rotas de voo, treinamento de pilotos, navegação e até roupas e alimentos recomendados para longas viagens. Há também muitos detalhes técnicos sobre o uso de metais que absorvem calor, pontos de fusão e outros aspectos. Os defensores da teoria de que os Vimanas eram mais do que apenas mitos acreditam que os antigos indianos dificilmente teriam detalhado tudo isso apenas para criar uma história bonita. Portanto, esses palácios voadores podem ter sido reais e muito à frente de seu tempo, assim como muitas outras grandes invenções indianas. No século VI a.C., um médico indiano chamado Sushruta escreveu basicamente o guia original de medicina e cirurgia. Ele é considerado o pai da cirurgia por seu trabalho. Sushruta detalhou centenas de plantas medicinais e descreveu procedimentos cirúrgicos complexos. Ele deu instruções sobre reconstruções de nariz e transplantes de pele de uma parte do corpo para outra. O método original de rinoplastia, que envolvia retirar um pedaço de pele da testa para reconstruir o nariz, ainda é usado hoje, embora tenha um propósito diferente naquela época. Você também deve agradecer a um prodígio matemático indiano pela invenção do número 0. Embora pareça algo simples, sem ele não teríamos o sistema binário e nem computadores. Antes do século V d.C., as pessoas apenas imaginavam algum tipo de símbolo para indicar o nada. A invenção do zero facilitou operações matemáticas como adição e subtração. A mais antiga representação do número 0 está esculpida em uma parede de um templo em Galior, na Índia. A civilização do Vale do Indo já usava réguas por volta de 1500 a.C. ou até antes. Essas réguas eram feitas de marfim e foram encontradas durante escavações no que hoje é o Paquistão e o noroeste da Índia. Elas eram amplamente usadas na arquitetura com uma precisão impressionante. Suas unidades tinham pouco mais de 2,5 centímetros e eram subdivididas com precisão dentro de 0,005 polegadas. Outra invenção indiana notável é a padronização, um conceito que estabelece regras com base em vários interesses. Os comerciantes da civilização do Vale do Indo, que viveram há cerca de 4.000 anos, usavam pesos padronizados para medir tudo, de grãos a bens de luxo. Eles usavam sistemas matemáticos decimais e binários com grande precisão, sem alta tecnologia, mas com cálculos complexos. A yoga também tem suas raízes na Índia antiga. Ela foi mencionada pela primeira vez nos Vedas há mais de 5.000 anos, durante o período da civilização do Vale do Indo-Sarasvati, no norte da Índia. A prática foi refinada ao longo dos séculos e se transformou em um ensinamento com mais de 1.000 escrituras sagradas dedicadas a ela. Outro legado importante é o xadrez, cuja origem remonta ao jogo indiano Chaturanga, um jogo estratégico de tabuleiro que ganhou popularidade há cerca de 3.000 anos. Este jogo inicial era jogado por 4 pessoas, não 2, e usava um dado oblongo. Por fim, o shampoo, que foi inventado na Índia em 1762, era inicialmente uma mistura de óleos e ervas usada para massagens na cabeça. O nome shampoo vem do indio chopo, que significa massagear. O conceito foi levado para a Inglaterra por comerciantes britânicos e evoluiu ao longo dos anos para o que conhecemos hoje.